Sim, literalmente o Bolsonaro foi traído. Os caras estavam tentando aí aprovar um projeto para praticamente decretar armas aí, liberação de armas em todo o Brasil, né? A base do bolsonarismo de modo geral. Só que o que acontece? Eles perderam e o Nicolas Ferreira ficou ensandecido, veio às redes sociais dizendo o seguinte: dificilmente venho aqui dizer sobre votos, mas perder por 3 votos, uma urgência de um tema caríssimo para o Brasil é revoltante. Ainda mais quando poderia ter sido evitado com votos aí da oposição. Inacreditável a falta de comprometimento de alguns aí deputados. Então tá aqui o Nicolas Ferreira, de certo modo, ensandecido. E aí, por que ele tá ensandecido? Por isso, negligência e traição, né? A ala do PL vota com o governo Lula em projetos sobre armas e é cobrado por bolsonaristas. E aí eu vou dizer de novo, tá? A ala do PL, do partido do Bolsonaro, vota com o governo Lula. É inacreditável, mas é isso que você tá vendo. Aí você fala assim, pô, Cláudio, eu não tô acreditando em tudo isso aí, parece uma loucura, né? Para o bolsonarismo é um filme de terror. Pois é, os bolsonaristas votaram aí praticamente com o Lula e eu vou contar tudo isso aqui para você, mas antes disso, já aproveita e já deixa um like, é importante demais a sua participação. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. Pode me chamar de Cláudio JP aí, tá tudo certo. Ó, gente, falando de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, tá? Matéria do Globo aqui, eu vou explicar, vou ler aqui a matéria e vou explicar para você, fazer uma análise aí bem rápida sobre o assunto. Negligência e traição, né? A ala do PL vota com o governo Lula em projetos aí sobre armas e é cobrado por bolsonaristas. Nicolas Ferreira, Júlia Mamata e mais um outro aí que eu não sei o nome aqui, tá? A aprovação por 3 votos de declarar urgência a um projeto para derrubar o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que limita a compra de armas no território nacional, virou alvo de críticas de deputados que integram aí a base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parlamentares como Júlia Ferreira, como Nicolas Ferreira, o pessoal fala aí, Mamata, Marcos Paulon, acho que essa é a pronúncia, foram alguns dos que fizeram em suas redes sociais, ou dos que fizeram postagem em suas redes sociais em traição e falta de comprometimento aí dos deputados, direcionando ataque a deputados do próprio PL. Briga, quebra-pau, pânico entre eles. Que não votarem pela aprovação do texto, tá? O texto de autoria do deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, tenta derrubar aí a portaria do Ministério da Justiça, determinando que todas as armas do país sejam registradas na Polícia Federal. A votação ocorreu na ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira, que está em Dubai. Ao todo, parlamentares da legenda, a mesma de Bolsonaro, optaram por não votar pela aprovação ou se ausentar da discussão. Eu vou explicar mais ou menos como é que isso funciona, tá? Os declaradamente contrários foram Antônio, João Carlos e houveram ainda 2 abstenções, tá? Então tá aqui o próprio pessoal do Bolsonaro traindo ele. Além das posições contrárias à aprovação da urgência, outros 6 integrantes do partido estiveram ausentes da votação, sendo eles aí o Capitão, Augusto, o Fernando Rodolfo, Samuel, enfim, tá? E aí o Nicolas Ferreira veio de modo ensandecido. O placar foi aqui, antes de falar sobre o Nicolas Ferreira, o placar foi de 254 contra a urgência, né? E 156 a favor e 5 abstenções, faltando 3 votos aí para a aprovação. Após a votação, o deputado Nicolas Ferreira falou em falta de comprometimento ao comentar aí, mas não direcionou suas críticas a pessoas específicas, tá? Então tá aqui, tá? Funciona assim, pessoal. A aprovação aí de algumas leis aqui no Brasil. Imagina o seguinte, tem apenas suposição, tá? Tem 300 deputados lá na Câmara e para que se inicie uma votação, né? Apenas um exemplo, precisa de 50%. 50%, nesse caso, é 150 deputados, apenas figurativamente, só para você entender. O que acontece? Ali, para poder iniciar a votação, né? Às vezes precisa de 150 deputados. O que os caras fazem? Para a gente não iniciar a votação, para não aprovar o projeto, quem tá lá na Câmara simplesmente sai e vai tomar um café. Vai tomar um café e aí
precisava de 150 e mais um para poder iniciar a votação, apenas um exemplo. Aí não tem aqueles caras. Os caras, eu me abstenho, vou sair. E aí não tem a quantidade de pessoas suficiente, muitas vezes até mesmo para, de certo modo, votar. E foi isso que os caras fizeram. Esse pessoal aqui, né, votaram com o Lula, ou de certo modo, né, já estão, como é que eu posso mencionar para vocês? Estão cientes dessas leis do regulamento, e aí eles simplesmente pegaram e fugiram, saíram e votaram contra. Simplesmente traíram o Bolsonaro. Essa aqui é a realidade. Os caras sabem que, de certo modo, eles precisam brigar nas próximas eleições e eles vão precisar, consequentemente, da ajuda do governo. Foi isso que aconteceu. Em relação ao Nicolas Ferreira, que tá aqui, né, que o pessoal chama aí carinhosamente, não vou mencionar o nome dele aqui, mas é o seguinte, Nicolas Ferreira, a pergunta que fica é, o que você tem entregue a Minas Gerais? Porque entretenimento, diversão, essas coisas assim, o pessoal consegue em filmes e coisas do tipo. Mas o que o Nicolas Ferreira tem entregue, tem feito em benefício de Minas Gerais? Gogó, fala, história, postagem em rede social, é deputado de quê? De rede social? Qual foi o trabalho que você focou em saúde? Você vê qual é a mentalidade desses bolsonaristas? Qual é a mentalidade desses caras? A mentalidade, né? Já ia falar mentalidade, e até falei. Mas qual é a mentalidade desses caras? O cara tá simplesmente aí só passando tempo enrolando e não faz nada para poder mudar a história de Minas Gerais. E aí tem um projeto aí que ele considera que é extremamente importante de liberar compra de armas aí, é uma das coisas mais absurdas que nós já vimos, essa classe de deputado. Olha o nível, tá? É um aí que é acusada de certo modo tá gastando dinheiro público a tudo, toda viagem que vai, ela gasta dinheiro público e depois pede reembolso. O outro aí tá falando, né, não sei o que, sobre a situação, né, deveria ter projeto pra quê? A população brasileira ela precisa de saúde, educação, né, melhoras na economia. Gente, é preciso ter consciência na hora da gente escolher um cara para nos representarmos. É assim que vocês se sentem representados por Nicolas Ferreira e a rede social ficar ensandecido por não houve voto aí o suficiente para poder derrubar um decreto lá do Lula ou uma lei que o Lula, de certo modo, né, aprovou. Tá, mas tudo bem. O Nicolas Ferreira e Companhia Limitada, já falei que lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, Belo Horizonte, cresceu aí até um tempo atrás mais de 82% a quantidade de pessoas que estão morando nas ruas. Aí a pergunta que fica é, o que o Nicolas Ferreira fez para mudar essa situação e mudar para melhor? É isso que as pessoas têm que, de certo modo, se perguntar. O conteúdo ele entrega, faz, o deputado de rede social, mas a situação de Minas, nós vimos aqui que Minas Gerais está com uma dívida gigantesca. Por que é que esse mesmo Nicolas não sabe cobrar o Zema, que está, de certo modo, tentando aí esculhambar o governo, fazer brincadeiras nas redes sociais, e a dívida absurda lá em Minas Gerais, com mais de 160 bilhões em Minas Gerais devendo. É o quarto estado mais rico, mas governado por de certo modo, uma criança. Essa que é a realidade, esse é o problema. É como se fosse aí um carro nas mãos de uma criança de 3 anos. É Minas Gerais governado por Zema. Zema gastou aí, salvo engano, 1/3 desses 160 bilhões de reais, ele gastou em 4 anos. E o Nicolas Ferreira, que você tá vendo aí, ele não ataca o Zema de modo covarde. Aí fica, não, tem que aprovar isso por 3... Cara, se toca, Minas Gerais precisa de você. Agora, pessoal de Minas Gerais tá dando... Minas Gerais, quem votou nesse cara, né? Tá aí a hora de você analisar. Ele deveria pressionar o Zema, mas cadê? Tem coragem, tem peito para isso? Não tem, tá? Então, pessoal, é assim, política é uma coisa muito séria, essa aqui é a realidade, e nós não podemos, em hipótese alguma, deixar com que qualquer pessoa ingresse lá como deputado, como um senador, né, como uma senadora, porque senão a coisa vai complicar. E ela entenda, por gentileza, ela sempre complica para o lado do mais fraco. Quando tem um problema de crise na saúde, na educação, não vai piorar para esses caras aqui. Quando tem um problema de crise na saúde, ela vai piorar para mim e para você.
E é por isso que eu estou convidando você a fazer uma reflexão, não especificamente contra A, B, ou C ou D, ou sei lá, o Nicolas mesmo, de modo geral. Mas estou convidando você a fazer uma reflexão, a começar a pensar o que esses caras aqui fazem no discurso. Por que é que o Nicolas sabe que Minas Gerais é o estado onde o índice, é o estado onde mais tem acidentes no Brasil, é o campeão, é o número 1. Por que é que o Nicolas não faz nada para poder mudar essa situação? E é um cara que poderia lutar, ou lutar mesmo aí, de certo modo, contra essas barbaridades que o Zema tem feito lá. Mas porque ele não tem, não demonstra interesse para poder mudar a história de Minas Gerais. Ele quer mudar, sim, a história do Zema para melhor. E Minas Gerais ele esquece. Pessoal, é o seguinte, a situação da traição aí ao Bolsonaro realmente é gritante, tá? E literalmente os caras mandaram esse negócio de... Estão traindo o Bolsonaro, os bolsonaristas de modo geral, sem nenhum tipo de pudor. Essa que é a realidade, até porque eles sabem, os bolsonaristas aí, deputados, muitos deles, eles sabem que esse discurso de armas não vira mais. Isso aqui virava em 2014, em 2013, aonde de certo modo a população, o dólar tava 3 e pouquinho, o povo tava bem, aí as pessoas tinham uma qualidade de vida legal, né? Muitas das pessoas tinham um valor financeiro significativo e agora eles queriam de certo modo uma proteção. Aí virava. Só que aí depois a população de modo geral percebeu que foram enganados por pessoas como bolsonaristas assim, agora, de certo modo, perceberam aí e viram que esse discurso de arma não leva para lugar algum. É o seguinte, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, é muito bom ter você por aqui. Abaixa aí, segue o Pix, tá? O Pix aí abençoado. Não é o do Valdomiro, mas enfim, seguinte, segue o Pix aí se você quiser contribuir, se já contribuiu demais. Se você já me assistiu até aqui, você já me ajudou muito, cara, sério, de verdade. Mas se quiser ajudar pra gente comprar mais jornais e trazer as notícias de últimas horas, as mais lidas no momento aí no Brasil, faça um Pix aí porque ajuda a gente aqui, tá bom? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, foi uma análise mais rápida, mas é isso. Galera, eu queria muito falar sobre isso, aprovação de lei, como a quantidade, quantos deputados, enfim... Mas sei que às vezes é um tema um tanto que delicado aqui, mas saibam, essas coisas elas são fundamentais e esses caras aqui sabem muito bem quando aprovar ou não um projeto. Os próprios bolsonaristas traíram aí o Bolsonaro e consequentemente a sua base. É isso, obrigado pela presença, obrigado pelo moral, a gente se fala, valeu! O Nicolas Ferreira, ele é engraçadão, ele. Não fez nada lá por Minas Gerais e tá aí pagando nas redes sociais, passando mel na boca do povo, né? Vamos ver até quando o pessoal vai ficar aí só recebendo essas bobagens do Nicolas.